Ó, até o menos 1, ela é estritamente decrescente. E a concavidade? Voltada, o gráfico tem concavidade voltada para cima. Veja que o limite de f de x, com x tendendo a menos infinito, ó, limite de f de x com x tendendo a menos infinito, dá quanto? Mais infinito. Então ela vem lá de cima, ó. Lá de cima mesmo, tá aqui. Aqui, lá de cima, né? Aí ela vem estritamente decrescente, com cavidade voltada para cima. E chega aqui a derivada é zero, ó. Que a reta tangente no menos 1 é zero. Tá? Aí do menos 1 a 1 sobre raiz de 2, do menos 1 a 1 a menos 1 sobre raiz de 2, ela continua sendo estritamente convexa. Estritamente convexa, tá? E qual é o crescimento dela? Agora, do menos 1, ela é estritamente crescente. Aí ela vem para cá, esse ponto é o ponto de flexão. Então ela vem para cá, sai tangência. Ok? Tá? Qual é a derivada no zero, hein? Qual é a derivada no zero? Hã? A derivada no zero é zero. Ela chega lá. Agora vamos ver. O crescimento do menos 1 a 0, ela é estritamente crescente. E do menos 1... Do menos 1 não, desculpe. Do 1 sobre raiz de 2. Do 1 sobre raiz de 2 ao 0, do menos 1 sobre raiz de 2 ao 0, ela é estritamente crescente. E ela é estritamente côncava. Ela tem concavidade voltada para baixo. Então ela faz, isso aqui é um ponto de flexão, aí ela faz isso. Concavidade voltada para baixo. Aqui a derivada é zero. Ela chega tangenciando, é um ponto crítico onde a derivada é zero. Mas do 0 a 1 sobre raiz de 2, do 0 a 1 sobre raiz de 2, ela é estritamente crescente, ó, ela é estritamente crescente, pode olhar, porque ela é estritamente crescente nesse intervalo, então, portanto, ela é estritamente crescente em 0, 1 sobre raiz de 2, e a concavidade, né, ela é estritamente convexa, ou seja, o gráfico tem concavidade voltada para cima, então ela faz isso. Tá? Do 1 sobre raiz de 2 a 1, não está na metade, está antes, né? Tá? Do 1 sobre raiz de 2 a 1, ela continua sendo estritamente crescente, ó. Estritamente crescente, que é mais fácil ver por aqui, né? Ela é estritamente crescente. E a concavidade é a concavidade voltada para baixo, porque de 1 sobre raiz de 2 a 1, o gráfico tem concavidade voltada para baixo, ela é estritamente côncava. Então ela faz isso. Ela é estritamente crescente, mas com cavidade voltada para baixo. E do 1, bem, limite de f de x, limite de f de x com x tendendo a mais infinito. Quanto é? Menos infinito. Então ela vem aqui, ó. Ela cai, ó. Concavidade estritamente côncava. Concavidade, o gráfico tem concavidade voltada para baixo, tá? Você vê, ó, quais são os pontos de inflexão? Quais são os pontos de inflexão? 3 pontos de inflexão. Esse aqui, esse e esse. Ponto crítico. 3 pontos críticos. Só que esse não é de máximo local nem de mínimo local. Esse é de máximo local e esse é de mínimo local. Então, você não pode esquecer. Se uma função é contínua no intervalo, é 2 vezes diferenciável no interior desse intervalo. E no interior desse intervalo, a derivada segunda é positiva
Então, no intervalo, a função é estritamente convexa. O seu gráfico ao longo do intervalo tem concavidade voltada para cima, tá? E aí você tem as variações, tá? Então é isso aí, tá? Isso aqui é concavidade, tá? Vocês vão ver, eu acho, na aula aqui, quando você pega um ponto crítico, viu, ó, um ponto crítico, bem, os pontos de extremo local de uma função ocorrem nos pontos críticos. Aí como é que você sabe se o ponto crítico é ponto de máximo local ou de mínimo local? Bem, uma forma é a derivada primeira. Você pega um ponto crítico aqui, ó. Ela é estritamente decrescente antes e estritamente crescente depois. Então esse ponto é de mínimo local. Mas você pode também fazer o seguinte, calcular a derivada segunda. Calcula a derivada, ou seja, você tem um ponto crítico onde ela tem derivada segunda, tá? Aí só funciona se for um ponto crítico onde ela tem derivada segunda. Se ela tem derivada segunda nesse ponto, é porque ela tem a derivada primeira. Então, um ponto crítico onde a derivada primeira é zero e tem derivada segunda, se a derivada segunda for positiva, o ponto é de mínimo local. Porque o que é a derivada segunda ser positiva? Você pode pensar assim, é que na vizinhança do ponto ela tem concavidade voltada, o gráfico tem concavidade voltada para cima. Então esse ponto tem que ser de mínimo local. Veja bem, eu estou falando de um ponto aqui, ó. Eu estou falando o seguinte, a situação é, você tem um ponto P, onde a derivada é zero. A derivada em P é zero. Então se a derivada em P é zero, está aqui, digamos, o f de P. Se a derivada em P é zero, é porque a reta tangente é o quê? Horizontal. Aí se a derivada em P é zero, em P tem derivada segunda, e a derivada segunda for positiva, é porque localmente, e aí o ponto é o ponto de mínimo local. Mas aí, isso aqui é só intuição, tá certo? A definição fina está nas notas, tá? É porque se isso acontece, você vai mostrar que a derivada primeira antes é o quê? Crescente, depois é decrescente. Então, ele vai ser um ponto de... Desculpe, a derivada primeira antes vai ser negativa e a derivada depois vai ser positiva. Então, ele vai ser um ponto de mínimo local. Isso por quê? Porque é só você olhar quem é F duas linhas de P. Quem é? É o limite, tá? É o teorema do limite positivo. Isso aqui é o limite de f' de x menos f' de p, que é zero, sobre x menos p. Aí se esse limite for positivo, numa vizinhança do ponto, a expressão é positiva. Numa vizinhança aberta e estrita do ponto, a expressão é positiva. Aí você mostra que vai ser de mínimo local, se a derivada segunda for positiva. E se a derivada segunda for negativa, ele é um ponto de máximo local. Mas isso é um ponto crítico aonde a derivada é zero, tá? É um ponto crítico, tá? Então, isso aí.